Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula aqui de Direitos Humanos, comigo, professor Edinael. Pessoal, ao longo aqui, né, das nossas aulas de Direitos Humanos, a gente vai trabalhar do conceito básico até os conceitos mais avançados. Então a gente vai passar por essa fase aqui inicial de conceito, características, as gerações, as dimensões, certo? Depois a gente vai chegar a trabalhar os pactos, né? A Carta Internacional, a Declaração, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Então a gente vai trabalhar desde o conceito básico do básico até os conceitos mais avançados, tá certo? Eu oriento a vocês que não pulem etapas. Mesmo você que já estudou essa matéria, certo? Que já é um conhecedor dos direitos humanos, que não pule etapa, porque uma etapa ela é complemento da outra. Ah, professor, mas eu já estudei. Você revisa, porque quanto mais você estudar essa matéria, mais contato você tiver com os direitos humanos, mais treinado você vai estar para ter mais facilidade com as suas questões, tá certo? Então, bora ter humildade, bora pegar do básico aqui e ir avançando para você dominar de uma vez por todas essa matéria de direitos humanos. Bora lá, pessoal. Iniciando aqui o nosso estudo, a gente vai, olha só, a gente vai fazer uma separação aqui, certo? De conceitos que aparecem em prova e você tem que se localizar. Por exemplo, quando as questões falam de direitos humanos, então a palavra direitos humanos remetem a uma ordem jurídica internacional. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando em um plano internacional. São os direitos inerentes a toda e qualquer pessoa humana. Seja ela brasileiro, seja ela estrangeiro, seja ela de qualquer origem, ela tem direito. Por exemplo, direito à vida. A gente tem no Brasil, né, a dignidade da pessoa humana. Mas será que só existe no Brasil? Não. Se eu falo os direitos humanos à vida, eu estou falando em um direito internacional. Então, todo e qualquer país, lógico, respeitando as suas culturas. Então, cada cultura vai ter uma forma de salvaguardar o direito à vida. A gente sabe o plano nacional, mas em um plano internacional é um direito humano, o direito de viver, o direito de viver com dignidade. Não é somente o direito de viver, o direito de estar vivo. Porque o direito de viver a gente vê com o nascimento, né? Então todo mundo tem direito de nascer. Agora, e viver, estar vivo, viver com dignidade, alimentação, saúde, ter ali um trabalho para poder ter uma renda, para poder se manter. Então, quando a gente fala em direitos humanos, lembra plano internacional. Quando a gente fala em direitos fundamentais, ou direitos fundamentais, certo? Faltou um S aqui. Os direitos fundamentais é uma relação de ordem jurídica no plano nacional, ou seja, no plano interno. Aqui eu estou falando no plano externo, no plano estrangeiro. E aqui, ó, direitos fundamentais em um plano nacional. Professor, um exemplo de direitos fundamentais é o que você estuda lá no artigo 5º da Constituição. Direito de reunião, direito a próprio direito à vida, né? A dignidade da pessoa humana, direito ao livre exercício do trabalho, direito à inviolabilidade do seu domicílio, sua propriedade deve ser protegida. Então é um direito fundamental básico. Quer ver outro exemplo de direito fundamental? A liberdade plena do pensamento, a liberdade de expressão. Então são exemplos de direitos que são também reconhecidos como direitos humanos, mas que já está positivado no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então a gente chama de direitos fundamentais. A propriedade, por exemplo, é um direito fundamental. Por que é direito fundamental? Porque já está escrito aqui, ó, na Constituição, no ordenamento jurídico brasileiro. Professor, e se for um direito que só é internacional? O Brasil ele pode aderir, ele pode ser signatário daquele pacto. Por exemplo, a gente vê o direito, os direitos humanos, quando a gente fala de vida, a gente tem que relacionar também com a vedação da pena de morte. Então veja, a vedação da pena de morte é um direito que deriva do direito à vida. Tem o direito à vida, tem o direito a não ser torturado, a não ser tratado ali como escravo, nem servidão. Então, quando eu falo direito à vida, existem várias derivações. Uma delas é o direito de não ter contra essa pessoa uma pena de morte. As penas serem penas aí de outras maneiras que não sejam pena de morte. Então, vamos lá. Essa pena de morte, ela existe em um plano internacional.
Então, é um direito humano internacional. Agora, são todos os países que já consideraram esse direito como um direito fundamental. No Brasil, a gente não tem nenhum problema, porque no Brasil, a gente sabe que não existe pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Aí é uma exceção, certo? Aí é uma exceção. Se o Brasil quiser tirar, não vai ter pena de morte em nenhuma hipótese, mesmo em guerra declarada. Aí ele tem que ser signatário do pacto, aderir ao pacto, ou por meio de uma emenda constitucional, certo? Como o Brasil ele não tinha pena de morte, ele é signatário do pacto, então não teve nenhum problema quanto a isso. Mas imagine que aqui no Brasil houvesse a pena de morte, sem ser em caso de guerra, em qualquer caso. Vamos lá, a pessoa cometeu um homicídio qualificado. Para ele foi uma pena de morte. Outra pessoa cometeu um latrocínio, pena de morte para aquela pessoa. Se o Brasil, a partir do momento que o Brasil assinasse o tratado, né, ele já teria que retirar a pena de morte do seu ordenamento jurídico. E aí se tornaria um direito fundamental. Então veja, tem direitos que são internacionais e que se tornam direitos fundamentais quando eles ingressam no ordenamento jurídico brasileiro, certo? E temos também os direitos do homem. Esses direitos do homem é todo e qualquer direito, seja ele externo ou interno, porém que não foram positivados. O que é positivado? Positivado é ser adotado em um ordenamento internacional ou nacional. Então, direitos do homem são direitos que surgiram, por exemplo, em 48, quando surgiu a declaração, a gente não tinha essa movimentação grande como é hoje com as redes sociais. Então imagine que o direito digital, o direito de ter ali a sua conta digital, o direito de ter sua expressão em redes sociais, digamos que isso seja um direito que surge agora. Então não existe aí uma positivação internacional e nem nacional. Então ali é um direito do homem. É um direito do homem, porque é um direito que surgiu e ainda não foi positivado e ainda não foi positivado, o que eu falo é escrito ou declarado em uma norma jurídica, em uma ordem jurídica nacional ou internacional, certo? A gente sabe que hoje o direito digital ele já está na Constituição, certo? Ingressou por último aí como emenda, é o último inciso do artigo 5º, essa proteção aí aos meios digitais, então a gente já tem, certo? Mas antes era só um direito do homem, agora já é positivado em um ordenamento jurídico, seja ele internacional ou nacional. Então, só para você entender, direito do homem são direitos que vão surgindo com o avanço da tecnologia, com os avanços aí, certo? Com o passar dos anos na sociedade, é uma construção histórica. Então, toda vez que surge um direito, e esse direito não está positivado, ele é chamado de direito do homem. Agora, uma vez que ele ingressa no ordenamento jurídico, seja internacional ou nacional, aí ele passa a ser considerado ou um direito humano ou um direito fundamental. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa introdução para que a gente possa avançar para o conceito de direitos humanos. O que é direitos humanos? Cada um vai ter um conceito. Direito humano, a depender do país, a depender do continente, ele tem uma forma de ser considerado direitos humanos. A depender da época também. A gente tinha, na época da Guerra Fria, um conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Então, de um lado, os Estados Unidos falava que, direitos humanos é direitos civis e políticos. Já a União Soviética falava que direitos humanos eram os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, veja que o direito humano, ele varia, né? A depender da região global onde você se encontra. Tá certo? Por exemplo, a gente fala em direito social ao trabalho, onde homens e mulheres terão os mesmos tratamentos, direitos de igualdade. Mas se você pega o avião e vai para um país no Oriente Médio, você vê que a questão de gênero não é tão equilibrada assim, certo? Mulheres que nem podem sair na rua, mulheres que não têm aí uma liberdade. Então veja, direitos humanos vai depender da localidade, vai depender da região, do continente, então varia. Então qual é o melhor conceito de direitos humanos? A gente vai ver aqui dois conceitos com dois doutrinadores e um conceito que eu trouxe, que é das Nações Unidas. Perceba que a ONU ela tenta ser mais genérica, né? Justamente para respeitar aí esse relativismo cultural. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses conceitos. Pessoal, tem conceitos que eu jogo na roda aqui para vocês, mas que eu só vou explicar lá na frente, até por uma questão didática. Então não se preocupe. Professor, o que é relativismo cultural? É os direitos humanos, uma proteção do direito humano diante de um multiculturalismo, diante daquela cultura. Por exemplo, como fica a questão indígena com a implementação de direitos humanos?
Existem culturas que, se o filho nasce com deficiência, eles sacrificam o filho. Então, como é que fica aquele direito à vida diante, aquele direito humano diante daquela cultura, daquele posicionamento cultural? Então, a gente vai ver, vai trabalhar, certo? Quando a gente for falar das características dos direitos humanos, a gente faz várias ramificações que são importantes aqui para a compreensão dos estudos. Então, beleza, a gente já avançou aqui, a gente já falou sobre a introdução dos direitos humanos, o que é um direito humano, o que é um direito fundamental, o que é um direito do homem. Agora a gente vai falar sobre o conceito de direitos humanos. O que é direitos humanos? Para André de Carvalho Ramos, um estudioso, né, dos direitos humanos, direitos humanos é o conjunto mínimo, é um conjunto mínimo de direitos que são necessários para assegurar uma vida do ser humano, baseada na liberdade e na dignidade. Então, para André de Carvalho Ramos, direitos humanos é conjunto de direitos mínimos necessários para assegurar a vida do ser humano baseado na liberdade, certo? Na liberdade e na dignidade, dignidade da pessoa humana. Aliás, os direitos humanos, gente, em toda a ótica, né, ele vai se resumir na dignidade da pessoa humana, tá certo? A Constituição traz como um dos fundamentos. Não é à toa que a gente tem lá o artigo 5º da Constituição, confirmando, né, confirmando aí a dignidade da pessoa humana, reafirmando o direito de não ser torturado, a questão das penas. Então tudo gira em torno da dignidade da pessoa humana. Já Antônio Henrique Pérez Luno, ele conceitua direitos humanos como o conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e nível internacional. E o conceito aqui, trazido pela ONU, o conceito aqui das Nações Unidas é: direitos humanos é garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Então veja, a dignidade ela está presente em todo e qualquer conceito de direitos humanos. Superado aqui a parte conceitual, cai em prova também, gente, tá bom? Então liga um alerta aí. Conceitos cai muito em prova, então é importante você conhecer. Bora agora para os fundamentos. O direito humano, a gente vai ver o que é fundamento e daqui a pouco vai ver a fundamentação. O fundamento do direito humano, ele é baseado na dignidade da pessoa humana. Então, resumindo, o direito humano é a dignidade da pessoa humana. Olha só o que Ingo Sarlet traz sobre a dignidade da pessoa humana. É a qualidade intrínseca e distintiva, ou melhor, distintiva, de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado, da comunidade, implicando nesse sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável. Então veja que é um limite do Estado, para que o Estado não trate a pessoa de forma desumana, de forma degradante, mas também trazendo condições existenciais mínimas para a sobrevivência daquele indivíduo. Então, é uma relação, falar em direitos humanos é falar em uma relação entre Estado e indivíduo. Olha só, além de propiciar e promover a sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão. Pessoal, aqui lembra muito os direitos políticos, que é a oportunidade de você, indivíduo, eu, você, cada um de nós, decidir para onde é que vai a sociedade, na própria existência e no destino, né? No destino da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. Então esse é o conceito de direitos fundamentais, ou melhor, é o fundamento da dignidade da pessoa humana, trazido aí por Ingo Sarlet. E temos aqui a fundamentação. Olha só, a fundamentação dos direitos humanos, a gente vai dividir aqui em 4. Em justnaturalistas, em positivistas,
na teoria moral dos direitos humanos e nos negacionistas dos direitos humanos. Certo, gente? Então a gente vai ver aqui uma por uma, para ficar melhor. Justnaturalista, a gente vai ver qual é a posição do justnaturalista, certo? Dos positivistas, da teoria moral e dos negacionistas dos direitos humanos. Bora ver uma por uma? Eu já te mostrei aqui quais são as fundamentações que a gente vai trabalhar. Agora eu vou mostrar cada uma de forma isolada para você compreender aí o posicionamento de cada um, tá certo? Então tem questões que perguntam qual é a fundamentação dos direitos humanos para os justnaturalistas. Então você tem que saber. Para os positivistas, para a teoria moral e para os negacionistas. Será que eles negam os direitos humanos? Não é bem isso. A gente vai ver que o negacionista, mais importante do que ter direitos humanos é colocar em prática, tá certo, gente? Então é importante conhecer um por um aí, para que você domine para fins de prova. Bora ver? Primeiro falando sobre o justnaturalista. O que é justnaturalista? Ó, a palavra naturalista vem de natural. Então, os direitos naturais, eles são inerentes ao homem, anteriores ao Estado. Então, primeiro vem os direitos naturais, os direitos naturais, e depois vem a figura do Estado. E, portanto, são compreendidos direito positivo. Pouco importa se reconhecidos ou não pela ordem positiva. Ordem positiva é aquilo que foi escrito. São direitos de todos os homens e cabe ao Estado respeitá-lo. Então, para o direito naturalista, o homem ele já nasce com esses direitos fundamentais básicos. Então, a pessoa já nasce com o direito ali, com respeito à sua vida, saúde, sua dignidade. O Estado, ele tem que respeitar esses direitos porque são direitos naturais. Então, nascer o ser humano já tem direitos aí que devem ser respeitados, direitos humanos. Por isso que é uma concepção de justnaturalista. Os direitos, eles surgem antes do Estado. Quando a gente fala em teoria positivista, olha só, os direitos humanos são somente aqueles que são positivados, ou seja, feitos pela uma declaração, considerados na ordem jurídica estatal, na lei positiva de cada Estado. Por consequência, não são considerados direitos inerentes ao homem, mas concedidos pelo Estado de forma institucionalizada. Pessoal, então, por exemplo, a sua vida só é respeitada porque está na Constituição. Então, se a Constituição ela for alterada, houver uma emenda ou uma nova ordem jurídica, lembra do poder constituinte originário, e ele suprimir ali o direito à vida, significa que todo ser humano que está no Brasil pode ter sua vida suprimida, porque não tem essa garantia constitucional. Então veja, a teoria positivista fala que é o Estado que considera o que é direitos humanos. Então, para ser direitos humanos, o Brasil tem que considerar o que é direito humano para o Brasil. Então vamos lá, para o Brasil só é direito humano a vida, mas a propriedade não é, a liberdade não é. Então veja que o que pesa mais aqui? O justnaturalista, né? Direitos humanos são direitos básicos que já nascem com a figura humana e que o Estado deve respeitar. E não o Estado tem que falar o que é e o que não é direitos humanos, conforme a teoria positivista. Temos aqui também a teoria moralista. Ó, vem de moral, tá ligado a um conceito ético, certo? Gente, também aqui de André de Carvalho Ramos. A fundamentação dos direitos humanos como direitos morais, busca a conciliação entre os direitos humanos, entendidos como exigências éticas ou valores, e os direitos humanos entendidos como direitos positivados. Então, para a teoria moralista, direito humano é uma questão ética, é uma questão moral, certo? Junto com os direitos que já foram positivados. Então, pega um pouco do Estado, mas tem aquela questão moral. Estado, você não pode suprimir a vida porque o direito de viver é um direito ético, é um direito moral, concedido a todos. É meio que uma junção entre os direitos naturalistas e os direitos humanos positivistas, certo? Voltado aí para uma questão de valor ético e moral. Então, eticamente, a gente sabe que a questão ética não é o certo e errado. É muito mais que isso, né, gente? Os valores éticos, eles vão muito além do que é certo, do que é errado, do que é proibido, do que é permitido. Vai muito além do que é honesto, do que ser desonesto. É um valor ético e moral. E temos também, por último aqui, os negacionistas. Ó, trazido aqui por Norbert Bobbio. Mais importante do que fundamentar os direitos humanos é protegê-los. Não importa se os direitos humanos ele é justnaturalista, se a pessoa já nasce e o Estado tem que respeitar. Não importa se ele é positivista, se o Estado é quem tem que falar o que é ou não é direitos humanos, ou se temos que observar uma
ética e moral em relação aos direitos humanos, positivados e também aqueles que já nascem com o ser humano. Mais importante do que fundamentar os direitos humanos é protegê-los, certo? Então os negacionistas, ele nega o justnaturalismo e nega o positivismo e nega também a teoria moralista. Para ele, os direitos humanos, para a teoria negacionista, tem que ser protegido. Pouco importa de onde vem a origem, o que importa é proteger o que a gente tem, certo? Então esses são a teoria negacionista dos direitos humanos. Pessoal, bora para um rápido intervalo, certo? Para a gente não cortar esse raciocínio. Na sequência, a gente vai voltar falando sobre as características dos direitos humanos, tá certo? Então, bora fazer um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aqui para falar sobre as características dos direitos humanos. Até daqui a pouco.